Olá, seja bem-vindo à Retrospectiva 2018, momento para conferirmos os principais acontecimentos que marcaram o ano findo. Implementação do projeto Cidade Segura em contraste com os casos de desaparecimento de crianças marcam o ano de 2018. Na política, destaque para mudanças no governo e momentos tensos registrados no ano findo. Matérias ligadas à reestruturação da TACV e desentendimento entre a Binter e a agência reguladora são destaques do setor econômico de 2018. Na cultura, a candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade foi destaque do ano. Já a nível do desporto, destaque para o regresso do treinador da Seleção Nacional, Rui Águas. A nível internacional, conflitos no Iêmen e Nicarágua foram os trágicos acontecimentos que deixaram milhares de mortos em 2018. A morte de uma jovem grávida no trajeto Boa Vista-Sal fez com que 2018 ficasse marcado pela problemática de evacuações interilhas. A implementação do projeto Cidade Segura, em contraste com o desaparecimento de crianças, também marcaram o ano findo. Confira este e outros destaques sociais com a jornalista Keita Violante. 2018 começou com uma série de desentendimentos entre a idilidade paraense e as vendedeiras do mercado de Platô. Novas medidas introduzidas no funcionamento do espaço não agradaram a todas. O novo regulamento impedia que as vendedeiras entrassem no mercado com baldas, que duas ou mais ocupassem o mesmo espaço da venda, nomeadamente na peixaria, isto quando os lugares de ocupação são pagos à entrada, independentemente de venderem ou não. Medidas que as vendedeiras consideraram exageradas. Essa flano, mas nós nunca tem direito entra com o nosso balde para o mercado. Não está perguntando a Ana Patrícia por causa de cozer. Sendo que você sabe, mas sim, qualquer funcionário tem-se pasta e pode ter-se bolsa prendado. E no mercado nunca tem escritório. Não deve ter nos balde, que é nos pasta, que é nos bolsa. Caqueiro, quando vende sócio, forma sócio que até existe. A nós gostamos de se ambacas com peixe e ambão. Gente tinha sócio ali, não está trazendo, não está junta, não está vende. Fim de dia, ele te dá, não está junta, não está parte, nós dinheiro para nós casas, para nada nos filhos. Reivindicações avaliadas pela autarquia e o sindicato da classe, mas que não foram suficientes para um recuo nas novas regras. Não tem uma capacidade na peixaria de 34 lugares disponíveis e a Câmara Municipal nunca está bem põe mais alguém lá para nunca tem capacidade. Já não dá as alternativas. Tem outros mercados que se pode ir, esse caçabá fica no desemprego, não tem outro mercado que se pode ir, balde está retirado, se pode ter usa alternativas de usas recipientes transparentes, por exemplo, mas já aquele que é opaco, que é tojado, e se pode fazer qualquer coisa nele. Naquele momento ali, esse que a Câmara decide e não está levando para frente. As medidas foram adotadas com vista à promoção da saúde pública e para um melhor funcionamento do mercado. O novo terminal de estacionamento de Iaças, implementado em 2018, também gerou alguma polêmica, com os condutores a considerarem como sendo uma medida injusta e sem aviso prévio, que os prejudica no ofício. Já os ajudantes consideraram ser uma iniciativa que traz mais organização e melhores condições de trabalho, mas mostraram-se preocupados por perderem a profissão. Assim é mais organizado, que tem puxa-puxa, que tem estresse de passageiro, ninguém que reclama. Só que a nós já não fica sem trabalho. Né? Quem também concorda com a medida são os passageiros, alegando uma maior rapidez na viagem e menos constrangimentos. A Câmara explica que a medida tem como finalidade arrumar a bagunça que antes se verificava na zona baixa do Sucupira. A inauguração da mini-atar do Palmarejo foi também um marco no ano transato. A infraestrutura passa a ser um instrumento que trata de partes dos resíduos líquidos provenientes de esgotos, indústrias e redes pluviais. A água tratada passa a ser utilizada na rega de espaços verdes e na agricultura. A água que se tira daqui hoje é uma água praticamente limpa, porque utilizou uma tecnologia que não deixa passar as bactérias. Portanto, microbiologicamente é uma água boa. Não resolve a questão da salinidade, mas vai permitir efetivamente a sua reutilização segura na agricultura.
Em fevereiro de 2018, começa a ser implementado no país o projeto Cidade Segura, um projeto que prevê a implementação de 100 postes em vários bairros da cidade da Praia, cada um com 3 câmaras de vídeo. Bairros selecionados de forma estratégica, de acordo com os dados de segurança do Ministério da Administração Interna e da Polícia Nacional. Claro, está aqui sobre alguma questão técnica também. Nas vias principais, provavelmente tem muito a ver com a colocação das câmaras. Nós é que fomos chamados para dar autorização, portanto, das obras. O presidente da Câmara sublinhou ainda que o projeto serve de apoio no combate à construção clandestina e à criminalidade. Depois dos casos de desaparecimento em agosto e novembro de 2017, eis que em fevereiro de 2018 o país registra mais um caso e desperta ainda mais as inquietações dos cabo-verdianos. Clarissa e Sandro Mendes saíram de casa para fazer um recado à avó, mas até agora não se sabe o paradeiro dos mesmos. E 5 meses depois deste novo caso de desaparecimento, conhece-se o desfecho do caso de Edvânia Gonçalves. A Polícia Judiciária confirmou que as ossadas encontradas na localidade de Ponta Bicuda, em janeiro de 2018, pertenciam à criança de 10 anos, desaparecida desde novembro de 2017. A PJ admitiu que se estava perante um caso de homicídio, mas ainda não se sabe onde, como, quando ou porquê ou por quem a criança foi morta. Os restos mortais da menor foram dados à terra dias depois. A morte de uma jovem grávida evacuada em condições precárias foi também motivo de revolta no país em 2018. Heloísa Tavares, grávida, foi evacuada em uma embarcação de transporte de carga da Ilha da Boa Vista para a Ilha do Sal, quando, por indicação médica, devia fazer o trajeto por via aérea. A jovem carregava uma gravidez anormal fora do útero e sofria complicações cardíacas. Acabou por falecer horas depois de dar entrada no Hospital do Sal. O caso trouxe à tona a problemática da evacuação interilhas, obrigando o governo a assumir uma posição e apresentar soluções para este problema que vinha a ceifar vidas no país. O Ministério da Defesa e as seguradoras de Cabo Verde assinaram um memorando garantindo a participação financeira de todos na resolução do problema. Com isso, chega ao país um avião Jetstream que provisoriamente se encarrega das evacuações interilhas em regime de aluguer. É um avião bastante moderno, é um avião pressurizado, portanto pode voar a grandes altitudes e são altitudes mais estáveis precisamente para o transporte de doentes. E também é um avião muito rápido, tem uma estrutura também de estabilidade, vai oferecer sobretudo, portanto, segurança, conforto e rapidez. Um contrato com uma duração de 6 meses. A promessa era que até ao final do ano o arquipélago tivesse um avião completamente equipado, próprio para esse tipo de serviço, adquirido em definitivo pelo Estado, medida que previa abarcar também as ilhas de Santo Antão e Brava. E por falar em Santo Antão, a ilha registrou em 2018 um dos piores incêndios no Planalto Leste nos últimos anos. Cerca de 200 hectares arderam, um total de 13% de toda a área, declarada como reserva florestal. Um estrago que, segundo o ministro do Ambiente, levará mais de 5 anos para ser recuperado. Não houve feridos nem danos em moradias, mas grande parte do sistema de abastecimento de água ficou danificado. O Ministério da Agricultura e Ambiente criou um plano de recuperação da floresta que prevê a revisão da lei florestal em Cabo Verde, bem como a montagem de um sistema de vigilância. Depois deste cenário triste, eis que chega uma boa nova. As primeiras chuvas começam a cair nas ilhas e reacendem a esperança dos agricultores que em 2017 se viram afetados por uma das piores secas registradas em Cabo Verde. E com as chuvas, contrariamente ao ano anterior, em 2018 a festa do milho foi realizada, movimentando um número considerável de pessoas ao interior da ilha de Santiago. Entretanto, o evento não decorreu na barragem do Poilão como era habitual, e sim no mercado municipal de São Lourenço dos Órgãos, devido ao desassoreamento da barragem. Apesar do convidado de honra, o milho, estar em pouca quantidade, o festival decorreu na normalidade com visitantes de vários pontos da ilha. Entretanto, as chuvas que Cabo Verde recebeu durante os meses de agosto e setembro de 2018 mostraram não ser suficientes para recuperar e reconstruir as cicatrizes deixadas pela seca de 2017. Já para o final do ano, depois das férias de verão,
As aulas recomeçaram com cerca de 128 mil alunos do pré-escolar ao ensino secundário e mais de 6.500 professoras. O novo ano letivo traz algumas novidades, nomeadamente a isenção de propinas para os alunos do 8º ano e alunos com deficiência, para além da introdução de laboratórios tecnológicos no ensino básico e secundário. As escolas vão ser dotadas de tablets, sobretudo ali onde é mais difícil os alunos terem este acesso ao tablet, para que se familiarizem com o seu funcionamento e, logicamente, vão começar a funcionar em 44 estabelecimentos educativos os laboratórios tecnológicos. Entretanto, a falta de manuais do 1º, 2º, 3º e 5º ano marca o início do novo ano letivo. Uma situação que se estendeu por um longo período, mesmo depois da normalização das aulas. O aumento dos casos de feminicídio foi outra questão que marcou pela negativa o ano 2018. Ao todo, 8 mulheres foram assassinadas no ano passado pelas mãos de companheiros ou ex-companheiros. Casos registrados em diferentes pontos do país, mas também na diáspora. A Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género, em parceria com outras instituições que trabalham com a questão, realizou uma marcha em dezembro para chamar a atenção da sociedade perante o aumento do feminicídio no país. 2018 ficou marcado ainda pela aprovação da Lei de Proteção das Tartarugas Marinhas, lei que criminaliza a caça, o consumo e a comercialização da carne de tartaruga. Sobre o caso da jovem grávida que morreu no percurso Boa Vista-Sal, o Ministério Público acusa a companhia aérea Binter de omissão de auxílio no caso da evacuação da Boa Vista e acusa ainda mais 4 indivíduos por entender que há fortes indícios da prática de ilícitos criminais. Já a nível da política, o país teve mudanças no governo logo no início de 2018. Houve também várias cooperações a nível internacional e o país viveu momentos tensos com a manipulação da imagem da líder do maior partido da oposição e briga entre os deputados na Assembleia Nacional. Logo no início do ano, houve mudanças no governo com a entrada de novos membros. Passou a contar com mais 2 ministros e 6 secretários de Estado adjuntos, que se juntaram aos antes 11 ministros. Foi a primeira mudança do elenco governamental que teve um impacto financeiro de 32 mil contos. O cargo de vice-primeiro-ministro ficou com também o ministro das Finanças, Olavo Correia, ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, secretário de Estado adjunto das Finanças, Gilberto Barros. Já Edna Oliveira ficou como secretária de Estado adjunto para a Modernização Administrativa. Pedro Lopes, secretário de Estado adjunto para Inovação e Formação Profissional. Paulo Veiga, como secretário de Estado adjunto para a Economia Marítima. Secretário de Estado adjunto do Ministro de Estado foi para Carlos Monteiro e Amadeu da Cruz, secretário de Estado adjunto da Educação. Ainda no mês de janeiro, em Conselho de Ministros, o Governo anunciou a aprovação do projeto-lei do salário mínimo, que passou de 11 mil escudos para 13 mil escudos. Aquilo que foi acordado a nível da concertação social, que é, durante o ano de 2018, aumentar o salário mínimo de 11 para 13 mil escudos. E, como sabem, é compromisso do Governo, até final de legislatura, ou seja, até o ano de 2021, colocar o salário mínimo no valor de 15 mil escudos. A nível de colaborações, o país teve um ano com várias cooperações com outros países, como, por exemplo, nas áreas da economia, das infraestruturas, turismo e transportes. Com os Estados Unidos, houve acordos a nível da segurança marítima, expansão do combate a ameaças criminais conjuntas. Já com a China foram nas áreas da saúde, educação e ajuda alimentar. Enquanto com a União Europeia reforçaram a cooperação científica, nomeadamente na pesquisa marítima e oceânica. Cabo Verde e Portugal assinaram também protocolo na área da justiça. A nível do continente africano, o ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades avançou com a supressão de vistos com Angola. Quanto ao Orçamento de Estado 2018, na generalidade foi estimado em mais de 61 milhões de contos, enquanto para o ano de 2019 o Governo apresentou o maior orçamento na história de Cabo Verde para consolidar a dinâmica de crescimento econômico estimado em cerca de 71 milhões de contos, a atingir um crescimento entre 4,5% a 5,5%.
Este orçamento do Estado para 2019 apresenta, na nossa perspectiva, grandes ganhos, tanto económico como social, e esses ganhos visam responder exatamente a esses objetivos. Pensamos que a taxa de desemprego irá diminuir para cerca de 11,5% e na senda da trajetória de redução do desemprego em Cabo Verde, quer pela via da dinâmica económica, mas também pela via de medidas de políticas ativas de emprego que estamos aqui a adotar. Na área judicial, o provedor da Justiça recebeu cerca de 655 queixas e mais de 270 audiências, envolvendo cerca de 1.800 cidadãos de todos os concelhos do país. Dados avançados pelo provedor António Espírito Santo ao fazer o balanço das atividades desde a sua instalação em 2014 e que completou em 2018 4 anos. Solicitações que aumentaram segundo este responsável, que adianta ainda que só no segundo semestre de 2017 foram registradas 163 queixas, principalmente da administração pública e maior parte do sexo masculino sobre as promoções e as progressões. Nós temos queixas de vários lados. Os ministérios são naturalmente os mais visados. E de modo que a Direção Nacional da Administração Pública, as direções gerais dos diversos ministérios, mas também das empresas públicas. Já o ano judicial foi oficialmente aberto a 12 de novembro e no seu discurso alusivo ao evento, o Presidente da República apontou a morosidade como o principal problema da justiça cabo-verdiana. Já o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial defendeu novas competências para que os atores judiciais façam frente às novas tipologias de crimes, enquanto a bastonária da Ordem dos Advogados notou deficiência de formação técnica e ética em muitos dos atuais licenciados em Direito. Quanto à corrupção, os cabo-verdianos tiveram uma percepção do aumento da corrupção no país e uma diminuição cada vez maior na confiança das instituições, onde cerca de 61% da população avaliou negativamente o governo no combate à corrupção. As Forças Armadas foi a instituição que mais os cabo-verdianos confiaram. Informações que foram avançadas pela Direção-Geral da Afrosondagem sobre a confiança nas instituições, o desempenho do governo e da corrupção. Ainda a percepção da corrupção ela é baixa, mas de qualquer forma ela tem vindo a aumentar. Portanto, isso cria algum tipo de preocupação, até porque, como repararam, cerca de 61% dos cabo-verdianos avaliam negativamente o governo no combate à corrupção. E essa proporção elevada dos cabo-verdianos que avaliam negativamente o governo no combate à corrupção já vem desde 2011, portanto passou de 43% em 2011 para 61% em 2014 e mantém-se o mesmo valor já em 2017. E temos também instituições que os cabo-verdianos recorrentemente consideram como sendo as mais corruptas. Nesse caso, surge em primeiro lugar a polícia, com 23%, um aumento de 4 pontos percentuais face a 2014, e de seguida vem os vereadores, nas câmaras municipais, com 17%. Outro destaque a nível político tem a ver com a 12ª Cimeira da CPLP, que ocorreu em Cabo Verde, onde os países da comunidade mostraram-se disponibilidade em avançar com a questão da mobilidade dentro do grupo. Oficialmente, Cabo Verde assumiu a presidência da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Estamos cientes das dificuldades de caminhada, mas que mesmo assim queremos percorrer esse caminho com firme vontade e boa fé. O caminho da mobilidade, que não é outra coisa que não seja a intensificação dos nossos contactos, das nossas parcerias, das nossas trocas, da nossa cooperação a vários níveis, político, cultural, científico e tecnológico, mas também económico e empresarial. Ainda durante a Cimeira foi aprovada a candidatura de Angola para a próxima presidência da CPLP. 2018 ficou ainda marcado com um novo regimento da Assembleia Nacional. O regime estabeleceu que a Assembleia Nacional passasse a contar com sessões plenárias quinzenais e debates mensais com o primeiro-ministro. Uma resolução que deixou satisfeita todos os partidos com assentos parlamentares no país. Outros assuntos que marcaram por negativa a política no país
foram a manipulação obscena da imagem da presidenta do maior partido da oposição, motivo pelo qual Janira Ferro-Almada diz tratar-se de desespero e de baixa política, anunciando ainda a apresentação de queixa na PGR e na Comissão Nacional da Proteção de Dados. A manipulação da imagem mereceu repulso a nível nacional. Outro assunto que marcou negativamente foi a violência perpetrada na Assembleia Nacional, envolvendo os 2 deputados da nação, Moisés Borges e Emanuel Barbosa, sendo este último ficado ferido e depois socorrido para o Hospital Agostinho Neto numa ambulância. As várias acusações sobre o Fundo de Ambiente terão estado na origem das agressões e briga entre os 2 deputados. O ano econômico de 2018 começou com o governo a aprovar uma linha de crédito de 50 mil contos para mitigar os efeitos da seca. Fora isso, as questões de desentendimento entre a Binter e a agência reguladora, assim como a matéria ligada à reestruturação da TACV, marcaram o ano findo. Assim como 2017, 2018 ficou marcado por um mau ano agrícola. Tendo em conta o fenómeno, o governo criou uma linha de crédito de 50 mil contos para reforçar a linha de emergência criada no âmbito do programa para mitigar os efeitos da seca. O executivo garantiu que com este reforço o objetivo consistia em chegar a um maior número possível de agricultores e criadores de gado. Ainda no início do ano, o governo perspectivou a arrecadação de pelo menos 43 milhões de contos em impostos. Na altura, o ministro das Finanças adiantou que o país precisa arrecadar mais para garantir que continue a funcionar sem recurso ao endividamento. No ano econômico findo, o Banco Central previu um crescimento do Produto Interno Bruto em 4,5% e para 2019 4,7%, conforme o relatório da política monetária. O mesmo documento indicava uma inflação média anual de 1,3% e 1,4% para 2019. O cenário central apontava para um contributo mais robusto da procura líquida e mais ténue do consumo e do investimento privado, assim como para um investimento mais contido dos preços no consumidor. Mas foi também em 2018 que o Conselho de Ministros aprovou a tarifa social para água e energia, uma medida que o governo acredita que vai auxiliar as famílias com um desconto de 30%. Com vista ao apoio financeiro a empresas nacionais, foi criada uma linha de crédito com financiamento dos bancos comerciais no valor de 5 milhões de contos, uma medida bem aceita pelas câmaras de comércio. Ainda no mesmo ano, o Conselho de Ministros criou um conjunto de medidas para dinamizar o mercado secundário da dívida pública, isso tendo em conta os novos desafios que implica uma revisão do modelo de financiamento. Em 2018 foram celebrados 20 anos do Acordo de Cooperação Cambial entre Cabo Verde e Portugal. Decorrido estes anos, o balanço feito foi positivo. Segundo o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, o Acordo de Cooperação Cambial pode levar o país a uma quase integração na zona euro. Podemos ir à quase integração. Nós, como uma pequena economia, Cabo Verde precisa estar inserido em espaços económicos dinâmicos e o espaço da zona euro é um desses espaços. E precisamos garantir estabilidade e confiança, e a moeda é um dos elementos dessa confiança. Após meses de negociações, Cabo Verde e União Europeia fecharam a renovação do acordo de pescas para 5 anos, aumentando a compensação comunitária. Para além deste acordo, os limites da captura ficaram acordados por 18 milhas náuticas da costa, levando Cabo Verde a receber mais e os navios da União Europeia a pescar mais, ou seja, cerca de 8 mil toneladas por ano. O governo priorizou as questões estratégicas para o desenvolvimento do setor das pescas e da economia azul, das quais pesca responsável e sustentável, inclusão das comunidades costeiras no desenvolvimento da economia local e aumento da contrapartida financeira com cerca de 60%. Assim, o Acordo de Parceria de Pesca entre a União Europeia e Cabo Verde financiará projetos previamente definidos e adotados pela via de uma verba de 350 mil euros anuais, isto é, de aproximadamente 40 mil contos por ano. Assinalamos que o acordo tem benefícios mútuos para ambas as partes. No caso de Cabo Verde, visa benefícios concretos num quadro de exploração sustentável dos recursos halieuticos de que dispõe o país.
Acordo que, segundo o chefe do governo, tratou-se de uma parceria para o investimento e desenvolvimento numa abordagem win-win entre Cabo Verde e a União Europeia e que a componente financeira não foi o ponto central das negociações. As capturas nos mares de Cabo Verde continuam a incidir sobre a pesca do atum e que a União Europeia passará a pagar anualmente uma verba fixada nos cerca de 82,7 mil contos. No ano transato, o governo aprovou a taxa de segurança aeroportuária que entra em vigor a partir de janeiro deste ano. Com esta alteração, estabelece-se assim o valor da taxa de segurança aeroportuária, que fica fixado nos 150 escudos por passageiro para os voos domésticos e nos 3.400 escudos por passageiros nos voos internacionais. Os cidadãos titulares de passaporte cabo-verdiano ficam isentos do pagamento nos voos internacionais. As crianças até 2 anos de idade estão isentas de pagar a taxa de segurança aeroportuária. A privatização da TACV é um dos temas que esteve em discussão no ano de 2018, uma medida levada a cabo pelo governo com o objetivo, segundo o primeiro-ministro, de melhorar o ambiente de negócios no país. Um relatório de diagnóstico estratégico elaborado pelo Banco Mundial apontou que as dívidas da empresa na altura em que a companhia foi retirada do mercado significavam cerca de 7% do PIB nacional, o que, conforme caracterizou o relatório, representava um fardo no orçamento exigindo 2% do PIB por ano para cobrir as suas despesas operacionais. A análise do Banco Mundial apontava que a TACV está sobrecarregada com cerca de 90 milhões de euros em dívida. Acrescenta que a força de trabalho da companhia deve ser reduzida, tendo em conta o excesso de funcionários que dispõe e os custos exagerados dos mesmos. Enquadrado no processo da reestruturação da empresa, a Islander entregou a proposta final para aquisição de 51% do capital social da TACV Cabo Verde Airlines, uma proposta que resultou da avaliação feita pela Comissão de Avaliação, a primeira proposta apresentada, tendo sido exigido ao concorrente a submissão de informações mediante os requisitos estipulados no caderno de encargos. Ainda em matéria de transportes aéreos, a Agência de Aviação Civil anunciou novos valores máximos para os voos domésticos. A tarifa máxima ficou no intervalo de 20% da oferta real até 80% para impossibilitar ao operador de comercializar somente as tarifas máximas. Assim sendo, percursos como Praia Maio e Praia Fogo ficaram mais caros. Quanto à generalidade das tarifas, perspectivou-se uma redução do preço global em 5,28%, bem como um crescimento do mercado em cerca de 6,33%. Outra notícia que marcou a atualidade económica foi o anúncio feito pelo governo de anunciar o salário para os funcionários do quadro comum da administração pública, um aumento de 2,2%. Para os pensionistas que com uma pensão até 65,945 escudos têm um aumento de 2% e para os que têm uma pensão entre os 65.945 até 100.000, a atualização é de 1,5%. O relatório do Doing Business 2018 do Banco Mundial mostra que Cabo Verde perdeu 4 posições no ranking de facilidade de fazer negócios. Perante os dados, o governo reafirmou a sua convicção em alcançar o top 50 do ranking Doing Business no espaço de 10 anos, bem como o top 5 do continente africano. Em praticamente um ano, Cabo Verde perdeu em 2 instrumentos de avaliação mundial, o Doing Business 2018 e o Índice da Corrupção 2017, em que perdeu 10 posições no relatório internacional sobre o combate à corrupção. Já no final do ano, a cidade da Praia acolheu a 22ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, que contou com a participação de 230 empresas nacionais e internacionais, com o balanço positivo tanto da organização como dos expositores, marcada pela forte adesão dos participantes, estes que foram cerca de 2.000 por dia. Os privados vão ser, a partir de agora, os gestores da Feira Internacional de Cabo Verde, após terem comprado 80% da capital da empresa. A feira tem como principal objetivo explorar oportunidades de investimentos e reúne diferentes agentes econômicos.
2018 também foi marcado pela extinção da AR e da ANAC, que resultou na criação de uma nova entidade para regular os setores da economia e comunicação. Estamos a falar da Agência Multissectorial para a Economia, que vai desempenhar a atividade administrativa de regulação técnica e económica dos setores das comunicações, energia, água, transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Na área da cultura, o ano de 2018 começou com um facto polémico que envolve o antigo presidente do Conselho da Administração do Banco da Cultura. Cabo Verde testemunhou igualmente a institucionalização do Dia da Morna e o país entregou a candidatura da Morna Património Imaterial da Humanidade para sua elevação. Pois é, vamos às atualidades a nível da cultura. Quando falamos em cultura, logo pensamos em tudo que inclui conhecimento, crenças, arte, enfim. Neste bloco vamos recordar os factos que marcam este setor. Bem no início do ano, uma polémica envolvendo o ex-PCA do Fundo Autónomo de Apoio à Cultura. Ele foi detido pelos crimes de infidelidade e falsificação de documentos. Foi-lhe aplicado como medidas de coação, interdição da saída do país, termo de identidade e residência e pagamento de uma caução no valor de 500 mil escudos. No crime envolveu-se também uma funcionária da instituição e foi-lhe aplicada como medidas de coação, interdição da saída do país e termo de identidade e residência. Em 2018, o dia 3 de dezembro foi instituído em Cabo Verde como o Dia Nacional da Morna, data de nascimento de uma das mais ilustres figuras da morna do país, Beleza, e em homenagem a todos os compositores e intérpretes deste género musical. O grupo parlamentar do MPD propõe o dia 3 de dezembro, dia de nascimento de Beleza, como Dia Nacional da Morna, com o intuito de exaltar a morna, valorizá-la e reconhecer os seus criadores e intérpretes. Portanto, é um projeto que, sem qualquer resistência, nós apoiamos, porque também é uma homenagem aos nossos compositores. Então é bom realmente valorizar aquilo que é nosso. Mas, paralelamente, a nossa preocupação também vai em relação à língua materna, porque antes da morna surgir, a língua surgiu em primeiro lugar. O diploma aprovado no Parlamento por unanimidade enquadra-se na estratégia delineada no processo de candidatura da morna a Património Imaterial da Humanidade. O ministro da Cultura, Abrão Vicente, sublinhou que se trata de um projeto simbólico para a nação cabo-verdiana e de desiderato nacional. Este diploma também cabe à saudação do Governo por se encaixar perfeitamente na nossa estratégia delineada do processo de candidatura da morna a Património Imaterial da Humanidade. Por outro lado, o ministro defendeu que é preciso valorizar a morna de modo a transmiti-la para gerações futuras. Depois de ser estabelecido em fevereiro de 2018, o Dia Nacional da Morna foi celebrado pela primeira vez em Cabo Verde no dia 3 de dezembro. Em comemoração ao dia, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas reiterou o compromisso do governo em tudo fazer para que, em 2019, a morna seja condecorada com o Estatuto do Património da Humanidade. Para Abrão Vicente, celebrar a morna é celebrar a essência do arquipélago como povo. Isto pois, conforme sublinha, a morna esteve presente na conquista pela independência e na consagração da democracia cabo-verdiana. A efeméride foi celebrada com os olhos postos na definição da morna a património cultural e material da humanidade. O Dia Nacional da Morna visa chamar a atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade da valorização deste género musical. E em relação à candidatura da morna a património imaterial da humanidade, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas foi recebido pela secretária-geral da Unesco. Na pauta de encontro esteve a candidatura da morna a património e a planificação estratégica da colaboração entre Cabo Verde e a Unesco. O governante disse que este género musical tem todas as hipóteses de ser classificado. 160 mil euros é o montante do custo de todo o trabalho técnico, de todo o processo de submissão da candidatura. A declaração final da candidatura será proferida em dezembro de 2019. E para as futuras candidaturas, a diretora-geral da Unesco manifestou a disponibilidade da organização em dar assistência técnica a Cabo Verde, nomeadamente na apresentação da candidatura do ex-campo da concentração do Tarrafal.
Já que falamos da elevação, vale relembrar que o conjunto histórico e arqueológico da Trindade foi elevado a património nacional. Um sítio que tem elevado valor histórico, características únicas no contexto patrimonial de Cabo Verde e com relevância na história do país. O porta-voz do Conselho de Ministros acredita que elevar o conjunto histórico e arqueológico de Trindade a património nacional é uma decisão relevante, tendo em conta que este constitui um sítio muito importante na construção da identidade cabo-verdiana, sobretudo no modo de vida do povo cabo-verdiano. O porta-voz do Conselho de Ministros acredita que elevar o conjunto histórico e arqueológico da Trindade a património nacional é uma decisão relevante, tendo em conta que esta constitui um sítio muito importante na construção da identidade cabo-verdiana. Por outro lado, o Ministro da Cultura considera que é uma classificação que se justifica pelo interesse arqueológico que o conjunto tem a nível nacional. Disse ainda que com a classificação podem inscrevê-lo dentro do roteiro turístico da Ilha de Santiago e ainda promover as investigações científicas que também são necessárias para aprofundar o estudo e conhecimento que tem desse espaço arqueológico. A Ilha do Sal foi o palco durante 3 dias do 8º encontro de escritores de língua portuguesa, com o intuito de promover mais um debate à volta da literatura no espaço lusófono. Um evento que, segundo o Ministro da Cultura, é interessante e tem muita influência na literatura e na cultura desse país. Sob o tema A Cidade e a Literatura, conexões entre a cidadania, criatividade e juventude, o evento contribui para o diálogo e o enriquecimento entre os escritores de diferentes continentes e foi organizado pela União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, UCLA, e pela Câmara Municipal da Praia. Mais um escritor cabo-verdiano venceu o Prémio Camões 2018. Germano Almeida é o segundo escritor de Cabo Verde a vencer o mais importante galardão da literatura da língua portuguesa, atribuído sobretudo a portugueses e brasileiros desde a sua criação em 1988. O primeiro foi atribuído a Arménio Vieira em 2009. Várias personalidades ilustres descreveram Germano Almeida como um grande autor da língua portuguesa e como um representante da excelente e riquíssima literatura cabo-verdiana. A segunda edição do Morabeza Festa do Livro aconteceu na Ilha de São Vicente entre os dias 19 a 28 de outubro. O Centro Cultural do Mindelo encheu-se de pessoas para receber o evento literário, considerado um dos maiores do Palop. A iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas contou com a participação de 40 autores, 20 dos quais nacionais, e visa promover o encontro entre autores. A próxima edição do Morabeza Festa do Livro vai ser realizada em Chão das Caldeiras, no Fogo, como uma forma de democratização das obras literárias, conforme reiterou o Ministro da Cultura. O mês de abril conseguiu casar eventos importantes como o AMA e o Creole Jazz Festival. O centro da capital, Praia, foi a casa do AM, um cenário perfeito para profissionais da música internacional, artistas de Cabo Verde e do estrangeiro. A atividade foi inaugurada pelo chefe do governo, Ulisses Correia Silva, e visa facilitar intercâmbio, promover conexão e expansão de contactos entre artistas. Várias atividades marcaram o evento, nomeadamente conferências, reuniões de networking, mostra, entre outras. O Atlantic Music Expo esteve programada antes do Festival Creole Jazz. Cidade da Praia recebeu durante 2 dias o primeiro seminário Literatura, Educação e Cultura entre irmãos de Cabo Verde e Brasil. Uma oportunidade de troca de experiências, segundo a coordenadora do projeto, Cristina Ramalho. O evento visa ainda divulgar conhecimento na área da literatura brasileira e cabo-verdiana. Da parte brasileira foi trazido para Cabo Verde o panorama da produção cultural nordestina. A perspectiva traçada é que o próximo evento seja realizado em Sergipe, no Brasil. A cidade do Mindelo, em São Vicente, acolheu durante 5 dias a Feira de Artesanato e Design. O evento contou com a participação de 5 países, nomeadamente Guiné-Bissau, Burkina Faso, Brasil, Portugal, Egito e 144 expositores. Esta foi a edição da Internacionalização, que em 2018 homenageou o falecido artesão mindelense Joy Soares. Como forma de incentivo, foi atribuído o prémio ao stand que destacou-se na apresentação e cumprimento do regulamento. Após a análise dos resultados do primeiro edital para o incentivo ao Carnaval de São Vicente e São Nicolau, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas concluiu que se tratou de uma aposta ganha na dinamização cultural, social
e económica das duas ilhas, mas também no setor turístico em Cabo Verde. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas assumiu a incentivação de toda a indústria, economia criativa, à volta do Carnaval das duas ilhas, proporcionando assim uma distribuição de renda de forma a estimular os grupos e as várias classes profissionais envolvidas, direto ou indiretamente, que tiveram acesso ao incentivo na materialização das suas atividades profissionais. Em 2018, no Dia Nacional da Cultura, cujo patrono é o grande poeta e compositor cabo-verdiano Eugênio Tavares, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, sob o lema Cultura no Coração das Ilhas, celebrou o momento com 2 atos de elevada relevância para todo o país e ainda com um leque de atividades. Sendo assim, nesta mesma data, o Ministério apresentou o relatório de 2017-2018 sobre o programa Bolsa de Acesso à Cultura, um programa que tem por objetivo dar acesso e massificar o ensino das artes em Cabo Verde. Mais de 40 escolas e mais de 1.500 crianças em todo o território nacional beneficiam deste programa. Para 2019, o Governo anunciou o aumento do pacote de financiamento ao referido programa no valor de 20 mil contos. Um valor que, no entender do Primeiro-Ministro, vai permitir o maior incremento nas ações culturais. Ainda no Dia Nacional da Cultura, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, destacou que ao longo do ano, acontecimentos de grande importância tiveram lugar no domínio da cultura e destacou também a questão da apresentação à Unesco da candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade. Segundo Jorge Carlos Fonseca, o ano 2018 ficou marcado pela conclusão e apresentação à Unesco da candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade, que, ao seu ver, é fruto de um intenso trabalho de compositores, músicos, pesquisadores, intelectuais, políticos e cidadãos anónimos. Em 2018, registaram-se ganhos, mas também algumas perdas a nível da cultura. No dia 26 do mês de setembro, a notícia do falecimento do músico, artista, homem da cultura, do batuque e do finação, António Dentidouro. Natural do Concelho de São Domingos, o cantor morreu de doença prolongada. O Ministério da Cultura lamentou a perda e o ministro ressaltou o caráter único do perfil artístico e folclórico de Nhon. Nascido a 15 de fevereiro de 1926, António Dentidouro foi, ao longo dos anos, reconhecido por todo o trabalho que desenvolveu em torno destas duas expressões musicais. O ano de 2018, a nível do desporto, ficou marcado pelo regresso do treinador português da Seleção Nacional de Futebol, Rui Águas. Nesse mesmo ano foi criada a primeira seleção feminina de futebol. Ainda em 2018, o basquetebolista Edi Tavares foi premiado como jogador mais valioso de outubro da Euroliga. Em 2018 já terminou e agora nada melhor do que revermos os principais factos noticiosos que aconteceram no mundo desportivo. E começamos pela modalidade futebolística, onde a Federação Cabo-Verdiana de Futebol voltou a indicar o treinador português Rui Águas para assumir o comando técnico dos Tubarões Azuis depois de 2 anos de afastamento. Após ter substituído o antigo treinador Lúcio Antunes, dirigiu os primeiros jogos amigáveis da seleção, onde saiu com uma vitória e um empate. Continuamos com os Tubarões Azuis para falarmos sobre o CAN 2019, em que todos os jogos já realizados, onde teve 3 derrotas, uma vitória e um empate, a seleção voltou a ser recolocada na corrida pelo título, depois da vitória do Lesoto frente à Tanzânia, dando assim esperança ao tão sonhado apuramento para o CAN 2019.
Uma outra grande novidade no futebol nacional foi a criação da primeira seleção feminina, tendo Silvéria Nédio como a selecionadora da equipa. O primeiro jogo oficial aconteceu no Estádio Nacional contra a Guiné-Bissau e a sua estreia ficou marcada por uma derrota de 0-1. Apesar da derrota, a prestação das jogadoras cabo-verdianas mereceu uma nota positiva da treinadora. Ainda a nível do desporto, o país organizou o primeiro Fórum Cabo-Verdiano do Desporto Universitário, um evento que teve como objetivo fomentar o desporto no arquipélago e incutir nos universitários a cultura da produção desportiva, o que serviu para definir, junto das entidades governamentais, um modelo de financiamento e outros mecanismos de promoção deste setor. Sabemos nós que o nosso ensino superior na versão universitária é recente, de maneira que requer uma análise profunda e estratégica. É desta feita que nós estamos realizando este fórum, com base na tentativa de incutir nos universitários a cultura da promoção do desporto universitário e, ao mesmo tempo, refletir com as entidades governamentais sobre o modelo de financiamento e outros mecanismos de promoção do desporto universitário. Cabo Verde esteve a participar nos terceiros Jogos Africanos da Juventude que decorreu em Argélia. A participação do país nestes Jogos permitiu trazer 2 medalhas de prata nas modalidades de handball e karaté e bateu 2 recordes nacionais de atletismo. Já nos Jogos da CPLP, o país conquistou a medalha de bronze com a dupla Naira e Rizel ao vencer São Tomé e Príncipe. No atletismo, trouxe ouro e bronze nas estafetas. Carlos Moraes vence os 200 metros masculinos e no lançamento de peso feminino, Márcia arrecadou prata. A atleta Indira Barros sobe ao pódio e garante a medalha de bronze. E a seleção cabo-verdiana de futebol sub-17 venceu a congênere de Timor-Leste por 4-1 na sua estreia dos Jogos Desportivos da CPLP, que decorreu em São Tomé e Príncipe. De futebol, vamos até o handball, em que no meio do ano o Conselho da Confederação Africana de Handball escolheu Cabo Verde para estruturar o Campeonato Africano das Nações em handball. Um ato que foi representado pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que considerou que será um evento importante para a afirmação do país no mundo. Um país competitivo a nível desportivo, mas com regras claras e com jogo limpo. E para termos jogo limpo temos que ter capacidade de livrar o nosso desporto de qualquer tipo de doping. Temos que ter capacidade de demonstrar que, quando organizamos os eventos aqui em Cabo Verde, são eventos limpos de qualquer tipo de doping. Também demonstrar que nos nossos campeonatos, nas nossas competições internas, temos instituições capazes que nos permitam fazer competições que nos permitam ter jogos totalmente limpos. Já é habitual, todos os anos é realizada na cidade da Praia a Gala do Desporto, que já está na sua 9ª edição, com o objetivo de premiar os melhores e estimular a conectividade desportiva. No ano de 2018, a organização trouxe como lema Praia Minha Cidade com o desporto criando valores. Foram premiados 80 atletas, em que 76 foram eleitos por votos através da internet e 6 foram prémios de mérito, atribuídos a algumas personalidades que se destacaram a nível do desporto. Também o ano de 2018 ficou marcado pela realização da 6ª edição da Gala Nacional do Desporto, que foi realizada em Santo Antão. Desta feita, sob o lema Promover o Desporto, Engrandecer Cabo Verde, a gala premiou os melhores do ano nas diferentes modalidades e distinguiu o prémio Alto Prestígio ao basquetebolista internacional Edi Tavares e personalidade do ano à seleção de atletismo dos Jogos da CPLP. E falando de Edi Tavares, o ano foi realmente cheio de surpresas para o jogador. Ele que foi nomeado o jogador mais valioso do mês de outubro da Euroliga. O atleta do Real Madrid concluiu com uma avaliação média de 19,5 pontos. No final do ano de 2018, o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, através da Comissão Mulher e Desporto, promoveu uma conversa aberta sobre o tema assédio no desporto, refletir para prevenir, um olhar à luz da legislação. Com esta iniciativa, a Comissão Mulher e Desporto associou-se aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas da ONU Mulheres. Estes foram alguns destaques que marcaram o ano de 2018 no sector desportivo. Ainda no desporto, Cabo Verde termina 2018 com a 15ª melhor seleção africana de futebol.
Já a nível internacional, vários acontecimentos marcaram o ano de 2018, como as eleições presidenciais no Brasil, a reaproximação histórica entre as Coreias do Norte e do Sul, o acordo de paz entre a Etiópia e a Eritreia. Por outro lado, desastres naturais e outros acontecimentos trágicos deixaram milhares de mortos. E a nível internacional, vamos começar com a notícia das eleições presidenciais no Brasil. Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, foi eleito presidente com 55,2 milhões de votos, contra 44,1 milhões do Partido dos Trabalhadores. Jair Messias Bolsonaro, de 63 anos, foi eleito no domingo de 28 de outubro para comandar o Brasil até 2022. O candidato derrotou Fernando Haddad no segundo turno do pleito. Outro acontecimento histórico foi a cimeira de reaproximação das Coreias do Norte e Sul. Os líderes dos dois países assinaram um acordo para a desnuclearização completa da Península Coreana. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, abraçaram-se depois da assinatura do documento. A cimeira foi a primeira em 11 anos a juntar os líderes dos dois lados da península dividida. 12 de junho também foi marcante para a política internacional. Nesse dia, os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontraram pela primeira vez em Singapura, onde assinaram um acordo de paz entre as duas nações. Kim Jong-un e Donald Trump apertaram as mãos num gesto simbólico que durou 12 segundos. No mesmo ano aconteceu a 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York, evento que refletiu o estado das relações entre os 193 países membros da organização. A fala de Trump reforçou a sua política America First, que coloca os interesses nacionais no topo de suas prioridades. Sempre polêmico, o presidente norte-americano questionou a legitimidade de instituições internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, e ainda decretou a ditadura corrupta do Irã e os terroristas islâmicos radicais como inimigos dos Estados Unidos. Outro grande encontro foi a cimeira do G20 na Argentina, fórum que reuniu governos e bancos centrais das 20 maiores economias mundiais, com uma agenda preenchida de reuniões plenárias e bilaterais, onde predominou a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o Brexit. Na cimeira, muitos olhares se dirigiram ao príncipe herdeiro saudita, suspeito do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, cuja investigação ainda decorre. O caso perturbou a diplomacia mundial, que colocou sanções sobre elementos ligados ao governo saudita, suspeitos de envolvimento do jornalista. Em 2018, o Brexit continuou a marcar a atualidade internacional e já existe aprovação de Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo com o governo britânico para o Brexit foi ratificado na reunião extraordinária do Conselho Europeu na capital belga. Para além de acordos de cooperação entre diversos países, o ano também ficou marcado por trágicos acontecimentos. Em vários países do mundo, estatísticas apontam para milhares de mortos, com destaque para a Indonésia, onde mais de 2.000 pessoas morreram no terremoto e tsunami que ocorreu no país. Já o incêndio na Califórnia provocou mais de 70 mortos, 1 milhar de desaparecidos e dezenas de milhares de pessoas fora das suas casas. Na Nicarágua, são mais de 350 mortos em 3 meses de sangrenta crise. Balanço que junta-se com milhares de feridos e centenas de detidos durante os protestos contra o governo. Os bombardeamentos de aviões e helicópteros de combate não identificados na zona sul de Ghouta Oriental, na Síria, deixaram cerca de 1.272 pessoas mortas naquele enclave, entre as quais crianças e mulheres. Nesta lista ainda entra a questão da pior crise humanitária no Iêmen, onde o país sofreu grandes surtos de cólera em meio aos intensos conflitos civis, com ataques aéreos diariamente. Desde o mês de junho, mais de 500.000 pessoas foram forçadas a fugir de suas casas em Hodeida, província tomada pela oposição no oeste do Iêmen. O ano também ficou marcado internacionalmente com a morte do antigo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, aos 94 anos. Piloto de guerra, embaixador na ONU, congressista, diretor da CIA, vice-presidente e presidente, Bush entrou para a história como um presidente de mandato único e da Guerra do Golfo. Outro assunto que marcou o ano tem a ver com a crise migratória, onde mais de 56.000 migrantes foram dados como mortos ou desaparecidos em todo o mundo e que representam o dobro dos 28.500 estimados a 1 de outubro pela Organização Internacional de Migrações.
A nível do continente africano, terão morrido mais de 13 mil migrantes no período entre 2014 a 2018. Só na África do Sul, milhares de cadáveres foram sepultados de forma anônima, sob suspeita de se tratar de imigrantes que viviam de forma ilegal no país. Já na travessia marítima para a Europa, cerca de 5 mil e na passagem ilegal do México para os Estados Unidos, mais de 1.500. Ainda na África, 2018 ficou manchado com o surto de cólera no Zimbábue e o surto de ébola na República Democrática do Congo, este último considerado o segundo maior na história do mundo, com mais de 245 mortes. Segundo os dados divulgados pelas autoridades de saúde, a epidemia declarada no 1º de agosto é agora o segundo maior historicamente, um triste golpe com muitas famílias perdendo entes queridos. E as autoridades zimbabueanas anunciaram que o país necessita de mais de 57 milhões de dólares para conter o surto de cólera que já matou mais de 4 dezenas de pessoas. O momento histórico no continente africano também foi registrado em 2018, a reabertura dos pontos de passagem na fronteira que separa a Etiópia da Eritreia pela primeira vez em 2 décadas, fato aplaudido pelos chefes de Estado dos 2 países do Corno de África. Com isso, a Etiópia volta a ter acesso a portos situados no Mar Vermelho. No quadro da reconciliação, os 2 países assinaram um acordo para pôr fim a décadas de hostilidades na sequência de uma guerra fronteiriça, onde pelo menos 80 mil pessoas terão morrido em 20 anos. Enquanto a Etiópia e a Eritreia comemoravam a paz entre os 2 países, a Somália foi palco de vários atentados com dezenas de mortos, ataques que na maioria das vezes foram reivindicados pelo grupo terrorista Al-Shabaab com ligações à Al-Qaeda. E a nível internacional foram estes os principais destaques que marcaram o ano 2018. E agora uma novidade na retrospectiva. Confira como foi a produção jornalística na Record TV Cabo Verde no ano de 2018. No ano de 2018, no Fala Cabo Verde, o principal serviço informativo da estação, a Record, emitiu um total de 4.804 matérias produzidas por uma equipa jovem que sempre tem em mente a preocupação de levar até si notícias e factos marcantes do país e do mundo com base no jornalismo verdade. As estatísticas apontam que a nível das matérias nacionais foram mais de 2.311 peças, equivalente a 76 horas e 23 minutos. O Giro pelas Ilhas, que é a rúbrica que traz os principais destaques das notícias das ilhas, teve uma duração anual de 290 minutos. 30 horas e 5 minutos foram preenchidas com 1.710 notícias internacionais e 261 giro pelo mundo, equivalente a 325 minutos. O África 1 minuto, que também uma rúbrica internacional, ocupou 261 minutos durante o ano de 2018, no maior serviço noticioso da emissora. A Record TV produziu ainda durante o ano findo outros conteúdos informativos no Cabo Verde no ar, com uma duração de 60 horas por ano, um jornal moderno e dinâmico com a missão de apresentar as principais notícias do dia e da semana, com temas atuais do país e do mundo. O CV no ar é emitido de terça a sexta com uma linguagem acessível às diferentes camadas sociais. O lugar dá destaque ainda para as principais notícias online, previsão do tempo e um bom dia direto de quem está nas ruas fazendo o dia acontecer. Já no Contacto Direto foram mais de 40 horas de conteúdos com temas locais e internacionais baseados em interesse público. A nível do departamento que gera os conteúdos informativos, o ano 2018 também ficou marcado pela participação dos repórteres no Mundo Meio-Dia através da rúbrica Giro África. Você acompanha agora com a repórter da Record TV Cabo Verde, Idalina Ramos. Boa tarde. A República Democrática do Congo está sob forte... Uma participação com os conteúdos e manchetes que marcam a atualidade no continente africano, espaço onde a Record TV Cabo Verde é correspondente todas as semanas. Os ganhos do departamento alargam ainda várias inovações implementadas,
como é o caso da rúbrica Caça Notícias nos principais serviços informativos da Record TV. Neste quadro, a emissora decidiu dar vez e voz aos telespectadores que têm estado a participar ativamente, fazendo denúncias, compartilhando vídeos e atitudes de cidadania através do número 918 64 64 no Viber e no WhatsApp. Continue a fazer parte da nossa equipa, que está empenhada em levar todos os dias até si informações credíveis e de qualidade. Record TV Cabo Verde, jornalismo verdade. E será que o ano foi bom para os cabo-verdianos? É o que vamos saber numa entrevista com vários cidadãos sobre o balanço do ano findo. Veja também as expectativas das pessoas em relação ao ano que se inicia. Bom, ano 2018, como no hoje, foi problemático na Cabo Verde, principalmente porque o desaparecimento de que as crianças, que foi encontrado também corpo recentemente, e que foi um ano também que foi grande ano, assim. Foi um ano, já me falou, preocupante para as nossas crianças para perder. E isso é o problema de ter o governo que sabe o que se passa com isso. Como cidadão de Guiné-Bissau integrado na Cabo Verde, acho que como ano 2018 e corre muito bem, infelizmente que tem grandes dificuldades em termos de emprego e também está aproveitando a oportunidade de lamentar também a situação muito grave de integração de próprios guineenses que estão na Cabo Verde. Para o governo tentar aliviar a situação como um povo os irmãos. Ano de 2018, para mim, que foi mais ou menos e em termos de profissão e em termos de coisas de vida, né? Para mim é muito negativo, tendo em conta a situação de desemprego que se assola e Cabo Verde inteiro. Bom, relativamente à saúde, o que me pode falar é o seguinte: a saúde tem estado a melhorar consideravelmente, apesar de que nunca tem dados que te permitem, portanto, avança. 2018 foi um ano bom, cada foi nem pior nem bom, mas tem mais emprego, menos violência. Bom, particularmente espero que seja um ano realmente diferente, pela capacidade de realizar coisas, de triunfar profissionalmente, de viver a família e de perceber que realmente podemos ter uma sociedade cada vez melhor. Muito espero que toda a gente conseguir alcançar esses objetivos que consegui alcançar em 2018 e muito espero também que ser um ano proveitoso. Se espera principalmente mais emprego para jovens, que o principal, que é o grande problema que não tem na Cabo Verde em geral, assim. Em termos de distribuição de riqueza, para ser mais uniforme entre toda a ilha de Cabo Verde, para resolver o problema de transporte de vezes, marítimo e aéreo. Acho que é isso. Se conseguir resolver esse problema lá, o país avança melhor. Pronto, muita espera para 2019 pode ser melhor. Pronto, qualidade de vida melhor, mais condições, mais segurança e mais amor. E são estas as perspectivas dos cabo-verdianos para o ano de 2019. A Record TV deseja-lhe um feliz ano novo. Em 2019, continue a assistir a Record TV, porque aqui as novidades não faltam e o nosso compromisso é convosco. Não se esqueça, o futuro constrói-se no presente. Boas festas!